Eu me lembro que há um tempo atrás a minha família achou um cachorrinho na rua e a gente, de certo modo, adotou esse cachorro, né? De certo modo, porque ele era um cachorro meio selvagem, assim, apesar de ser um cachorro da rua, ele era um cachorro meio maluco e ele estava muito mal na época, ele estava muito doente, então ele não tinha pelo mais e dava para perceber que ele estava com febre, dava para perceber diversas situações ali com aquele cachorrinho. E ele estava muito feio, assim, muito debilitado mesmo. E a gente adotou aquele cachorro e começou a cuidar dele. E ao passo que a gente foi cuidando daquele cãozinho, ele foi melhorando, né, graças a Deus, e medicando, e todo cuidado. Cara, ele se tornou um cachorro muito bonito, assim. A gente chamava de Raposinha, o cachorro, e ele ficou com pelo grande, e ele ficou manso, e ele se afeiçoou a gente, e o bacana é que, onde eu morava, na cidade ao lado, conhecida como São Gonçalo, cara, no nosso portão lá, era um portão meio vazado assim, então o cachorro teria livre acesso à rua, e ele poderia ir embora, e fugir, e viver à sua maneira, mas de algum modo ele escolheu, ele mesmo, pela sua própria vontade, ficar perto da gente. Então, por mais que ele fosse pequenininho e pudesse sair pelo buraco do portão, ele ficava lá com a gente e gostava da gente. E aquele cachorrinho, poxa, alegrou a nossa vida muitas vezes. Eu me lembro que quando eu me aproximei do Evangelho assim, eu entendo que o meu coração era um coração selvagem, assim, um coração que não conhecia a mansidão, não sabia o que seria ter paz, né? E depois que eu me converti e eu estudei literatura tal, eu percebi, cara, que vários autores da literatura, não sendo crentes, eles entendem o coração humano como um coração selvagem mesmo, um coração que precisaria de mansidão. Então, assim, você pega dois clássicos da literatura, por exemplo, que você com certeza leu, que são Crime e Castigo, do Dostoiévski, né? E Os Miseráveis, por exemplo, do Victor Hugo, e, pô, se você leu Clarice Lispector, você leu esses todos, com certeza. Cara, quando você olha para o personagem do Crime e Castigo, por exemplo, que é o Raskolnikov, pô, ele é um cara que precisaria, né, de mansidão, ele precisava de Deus, na verdade, assim, né? O próprio Dostoiévski é a pessoa que formula a frase de que o ser humano, né, tem um vazio do tamanho de Deus no coração. Quando você lê, por exemplo, Os Miseráveis, lá do Victor Hugo, você percebe que o Jean Valjean é um cara selvagem que precisava ser amansado, precisava de paz, né? E ele encontra paz no perdão, quando ele é perdoado. Clarice Lispector escreve um livro especificamente chamado Perto do Coração Selvagem, em que ela vai narrar exatamente isso, né? Como que o coração humano é um coração que precisa de descanso. E, pô, eu poderia falar da literatura aqui como um todo, né? Tem um livro chamado O Lobo da Estepe, que é exatamente isso. O cara, pô, ele percebe que dentro dele há um lobo dentro dele. Hoje tem essas paradas assim, cara, que são, pô, loucuras totais, né? Gente que se identifica com bicho. Eu não sei nem o nome dessa parada, beleza? Eu sou da cidade aqui do lado, então na minha cidade isso nunca existiu. Mas tem gente que se identifica com bicho e tal. Esse cara, né, ele escreveu uma obra chamada Lobo da Estepe e o bacana ali do Lobo da Estepe é que aquele cara se identificava como um lobo selvagem. Mas por que eu estou dizendo isso tudo? Porque, cara, quando a gente não tem o Evangelho, foi essa a minha vida. Eu, quando não tinha o Evangelho, era essa a minha vida. De certo modo, eles traduziram assim, cara, algo impressionante para mim, porque ao passo que eu me aproximei de Jesus Cristo, o meu coração foi realmente amansado,
E eu fui conquistado por Cristo a ponto de querer ficar pertinho dele por causa da beleza dele e da bondade dele. E se você me oferecesse qualquer coisa diferente de Cristo, ainda que pudesse ser o maior prazer que essa vida pudesse oferecer, eu escolheria a Cristo certamente, porque a beleza dele era infinitamente superior a qualquer outra que eu poderia encontrar nessa vida. O Evangelho apresenta essa maravilha para a gente. Por isso que a gente chama essa doutrina da graça de graça irresistível. Efésios capítulo 2, versos 1 a 10 diz o seguinte, saca só, leia aí comigo por favor. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. A imagem que a Bíblia faz da nossa situação antes de Cristo é uma imagem que vai além da doença. Então, por exemplo, a gente poderia achar que o pecado era um vírus, dentro da gente, ou que a gente, estava infectado de algum modo por isso, e que a gente estava num estágio doentio da nossa vida. Mas a imagem mesmo que o apóstolo Paulo vai tentar apresentar para a gente aqui nesse momento, é que nós estávamos mortos. Então, não é que o Evangelho é aquilo que cura alguém que esteja doente, simplesmente, não. O Evangelho, ele traz vida para quem esteve morto. Se você falar com um morto, ele não vai te responder. Se você gritar no ouvido dele, ele não vai escutar. Se você sacudir, ele não responde, beleza? Se você falar com um morto, não acontece nada. Um morto não tem como dizer sim, o morto não tem como fazer nada, o morto não tem como dar um passo na direção de ninguém. E é essa a imagem que a Bíblia apresenta para a gente do nosso estado antes de Cristo. Então, antes de Cristo, nós estávamos mortos. Não haveria possibilidade para a gente de salvação, senão pelo milagre daquilo que Cristo faz no nosso coração, mediante a atuação do Espírito Santo de Deus. Então, o que o Espírito Santo de Deus vai fazer com a gente, para que a gente creia? O Espírito Santo vai ter que transformar o nosso coração. Se a gente tinha um coração de pedra, a gente precisa ter um coração mudado para um coração de carne, para que a gente possa crer. Essa é a obra que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. A única lição que eu gostaria de destacar nessa noite é a seguinte, se você quiser anotar aí: Deus nos atraiu pela sua infinita bondade e beleza. Deus nos atraiu pela sua infinita bondade e beleza. Quando você olha para as vidas que foram alcançadas por Deus, esquece do Novo Testamento, olha para o Antigo Testamento, você vai perceber que em todas elas a graça de Deus
buscou salvar pessoas que estavam totalmente distantes e que por elas mesmas, elas nunca diriam sim para Deus, senão pela vontade desse Deus em resgatar essas pessoas da morte e trazer essas pessoas para a vida. Quando a gente tem esse termo graça irresistível, eu gosto, na verdade, assim, tem gente que quer mudar o termo e chamar de graça eficaz. Eu entendo também por que isso vai ser chamado, porque a graça é um presente que você não merece receber, mas que você recebe. E ela se torna eficaz na sua vida a partir do momento que você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador. E nesse sentido, você reconhece a beleza do Evangelho e decide se caminhar com Cristo. As pessoas preferem um termo graça eficaz, por quê? Porque, de certo modo, ou de todos os modos, sempre dá certo a atuação de Deus na nossa vida nesse sentido. Tipo assim, se Deus quer salvar o Clóvis, Ele vai salvar o Clóvis. E quando a graça de Deus vem sobre a vida do Clóvis, ela é irresistível. A graça irresistível não significa que eu não vá resistir durante certo tempo. Então, saca só, a parada dessa doutrina não é assim, Deus veio, falou comigo e eu, de primeira, aceitei, acertei, compreendi, e maravilha, vou andar com Cristo para sempre. Não, olhando para a minha própria vida, eu sei que eu resisti à graça de Deus durante bastante tempo. Um cara que, sistematizou essa parada chamada Agostinho disse que fugiu de Deus durante um tempão. Eu fugi de Deus, eu me lembro disso. Eu lembro que das primeiras vezes que eu não entrei, numa igreja evangélica, eu não passava da porta, porque eu tinha medo de entrar, porque eu tinha medo de Deus, de algum modo, me arrastar para aquele mundo ali, que eu não queria fazer parte de jeito nenhum, mas que de algum modo eu não conseguia sair da porta também. Olha que coisa estranha, você está fugindo de Deus e você está aqui nessa noite. Isso é esquisito, não é? Está soltando até fogos, meu irmão. Hoje está estranho mesmo, com certeza. Cara, que coisa esquisita. A gente foge de Deus e a gente para num lugar onde a palavra está sendo pregada. E a gente está ouvindo o Evangelho sendo anunciado. E era assim na minha vida, eu ficava na porta e eu não dava um passo para dentro. Tinha uma galerinha que não usava amarelo na tal igreja lá, e essa galerinha ficava assim para mim, senta, cara, senta ali. Eu ficava assim, não vou sentar de jeito nenhum, como se, se eu sentar, Deus vai me agarrar. E eu não quero que Ele me segure nessa parada, então vou ficar na porta. A hora que der, eu fujo dele, e resistir, até que se tornou irresistível finalmente. E eu criei no Evangelho de Jesus Cristo. Essa graça, ela vai ser sempre eficaz, porque de algum modo o Senhor, pela sua beleza, pelo seu plano, pela sua bondade, Ele vai nos atraindo e amansando o nosso coração, como foi com aquele cachorrinho que a gente achou, chamado Raposinha. Foi assim comigo, meus irmãos, não tem problema nenhum nessa comparação. Poxa, eu era aquele bicho selvagem, sem paz. Eu era aquela pessoa que poderia ser chamada de inimigo de Deus. Certamente aquilo que Paulo descreve nesse texto era a minha vida. Então o que Paulo vai dizer? Cara, olha só que coisa. Porque não sei se você já olhou esse texto melhor, mas na sequência Paulo vai falar da grande beleza que há no Evangelho, porque tanto judeus quanto gentios, judeus e não judeus, eles vão fazer parte da mesma coisa. E o argumento de Paulo é justamente esse, é tipo assim, cara, não há vantagem nenhuma em ninguém no sentido da conversão, porque estava todo mundo mal, estava todo mundo perdido. E aí, ao passo que está todo mundo perdido, todo mundo que está perdido pode ser encontrado. Por quê? Porque quando você é encontrado, isso não depende da pessoa que é encontrada, depende de Deus somente, que encontra.
Então, a salvação chega à nossa vida nesse sentido. Por isso que Paulo vai falar isso nesse momento, porque o que ele está querendo dizer? Cara, vocês que são chamados, né, de eleitos, aquele povo que era chamado de eleito, aquele povo precisava da salvação da mesma forma, como os novos na fé agora nesse sentido, fazem parte da mesma coisa. Quando você lê lá João capítulo 3, por exemplo, na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus vai dizer algo muito importante para Nicodemos. Ele vai dizer assim: cara, é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos, que era um mestre ali da religião, ele vai dizer: pô, como assim, Jesus? Pô, nascer de novo, como é que eu vou? Eu velho, vou entrar na barriga da minha mãe, vou nascer de novo. Uma vez, eu vi uma pessoa comentando num post de um professor meu. Quantos fogos estão rolando? Tem uma gambá lá em casa que faz esses barulhos aí também. Ela está sendo amansada pela minha família também. Em breve ela vai estar tranquilinha. Hoje ela ainda me encara assim, rosna, foge de mim e tudo mais. Eu lembro de um post de um professor meu, que ele colocou alguma coisa lá da fé e alguém comentou embaixo: cara, mas eu não consigo acreditar nessa parada. E aí ele respondeu embaixo assim: é necessário nascer de novo. E aí, o que eu entendi? Poxa, realmente, para você crer no Evangelho, cara, na loucura que é a mensagem do Evangelho, para a gente crer nisso, que há 2000 anos veio um cara chamado Jesus, esse cara era o Filho de Deus, e o Filho de Deus vem ao mundo para ser o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, resgata a gente do mal, e agora a gente vai ressuscitar com Ele, a gente já reina com Ele. Paulo vai dizer aqui que a gente já está reinando e glorificado nas regiões celestiais, assentado com Cristo. Verso 6, é isso que Paulo está dizendo. Então, tipo assim, você está sentado aqui, agora foi o sinal, voltou. Você está sentado aqui, de repente, mas você está assentado nas regiões celestiais. É isso que Paulo está dizendo. Olha que doideira! Você está aqui, mas você está ao mesmo tempo assentado nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais não há mais tempo, não há mais cronos, beleza? Então a gente está aqui, nisso que a gente acha que é presente, que já não é nem mais presente mais, né? O que a gente vê é passado, porque a gente depende da luz e dentro da velocidade da luz até isso chegar aos nossos olhos, não é isso? A gente já vive um passado quase que presente, mas não é presente. Nesse momento você está lá porque você está fora do tempo, nas regiões celestiais, assentado com Cristo, reinando. É isso que Paulo está dizendo. É que a gente não consegue enxergar essa parada ainda. Mas para você crer nesse tipo de mensagem, é necessário nascer de novo. O que é bacana dessa doutrina é o seguinte, que quando você nasce de novo, há uma mudança no seu coração que a gente chama de regeneração. Então, olha só, você estava morto, o Espírito Santo toca num lugar da sua vida que é inacessível, inalcançável, até mesmo para você, e muda algo dentro desse lugar, de modo que todas as coisas da sua vida passam a ter um outro significado. Quando eu me recordo de ter compreendido que se fosse o Evangelho de Jesus, né, o que era o Evangelho de Jesus, cara, mudou tudo. Mudou tudo. E ainda está mudando. E ainda vai mudar até o último dia. Cara, mas já mudou radicalmente todas as coisas. O Espírito Santo, ele chega num lugar que a Bíblia chama de coração. E o coração não é esse órgão que está batendo. O coração, na verdade, segundo a Bíblia, é o centro de toda a vontade e de toda a vida e de todo o sentimento e de toda a razão do ser humano. É algo anterior a isso tudo. Cristo chega nesse lugar agora e muda algo dentro do seu coração. E a partir disso, então, todo sentido, todo desejo e toda razão se transformam e se voltam para Ele. A graça irresistível não é uma queda de braço em que a gente, vai lutar com Deus e, claro, né? Deus vai vencer. Eu já vi uns vídeos assim, eu gosto desses vídeos, eu me amarro nesses vídeos. Poxa, perco meu tempo com essa parada.
um cara chega num negócio de disputa de queda de braço. Esses vídeos são legais porque eu aparentemente sou fraco, aí eu me vejo naquele cara lá, né? Aparentemente. Para os meus filhos eu sou forte pra caramba. Então, vem um cara meio fraco assim e desafia um grandalhão lá da queda de braço. E o grandalhão até ri dele, né? Cara, você não... Possível. E aí o cara vai lá com... Só que o cara tá treinado, né? O cara vai lá e pá, vence o grandalhão e fica todo mundo assim, admirado. A gente pode achar, cara, que a graça irresistível é isso. Pô, Deus vai chegar e vai, virar o nosso braço. Nessa queda de braço não tem como eu disputar com Deus. Mas não é assim. Deus, de algum modo, regendo toda a história, Ele faz com que tudo na nossa vida convirja para o seu encontro. Eu sempre vejo meus filhos fugindo de mim, correndo para perto de mim o tempo todo dentro de casa. É sempre assim. Quando a gente foge, a gente está indo para perto e de algum modo todas as coisas na nossa vida vão contribuindo para que esse encontro aconteça. E quando Cristo se manifesta plenamente através dessa ação do Espírito Santo, então tipo assim, quando o Espírito Santo vira essa chave que é o seu coração, que é anterior ao seu desejo, à sua razão, aos seus sentimentos, quando Cristo chega nesse ponto e você olha para Cristo, você só consegue dizer sim. É impossível dizer não. Por quê? Porque há tanta beleza no Evangelho, há tanta bondade no Evangelho, o coração de Cristo é tão fascinante, que você olha para Ele e você diz, eu só quero isso, e eu largo todas as coisas, e eu vendo todas as coisas. Ele é a pérola de grande valor. Um homem vendia pérolas, e um dia ele encontra a de grande valor, e ele vende todas as coisas, feliz, e compra aquela. É assim, quando a gente se encontra com Cristo, a gente só consegue olhar para Ele, a gente só consegue amar a Cristo, a gente só consegue desejá-lo. Eu tenho ouvido o testemunho de uma menininha aqui da igreja, adolescente, cara. Ela crê em Jesus Cristo, ela acorda de madrugada para ler a Bíblia. E ela diz que ela tem que ler, por quê? Porque é Cristo que faz. Há tanta beleza na palavra de Deus, há mais beleza do que dormir. Consegue dizer isso hoje? Você que está cansadão aí, semana foi sinistra, faculdade, trabalho, plantão, sei lá o que você faz na sua vida. Pô, cara, não há nada melhor que Jesus. Essa beleza, quando se apresenta para a gente, ela nos atrai. Jeremias vai dizer isso, né? Com amor eterno, Deus nos amou e com benignidade Ele nos atraiu. Então, Deus nos ama com amor eterno e a sua imensa bondade nos atrai a ponto da gente só querer dizer sim. Eu sei que é uma comparação humana, mas serve como uma comparação. Cara, o mais difícil que eu estou achando nessa explicação é comparar com alguma coisa. Porque isso é incomparável, literalmente, mas beleza. Pô, eu lembro de quando eu vi a minha noiva vestida de noiva. A menina da escola com a qual eu sonhei durante anos, por quem eu orei, vestida de noiva. Poxa, ela estava lá para se casar comigo. Eu só podia dizer sim. Era impossível para mim. Muito mais, infinitamente mais, 1 milhão de vezes mais, eternamente mais, com Cristo. Quando Cristo se apresenta para nós, só é possível dizer sim. E com certeza é um sim para sempre. Quando você olha para Cristo, você diz sim e diz sim para sempre. E nada vai mudar essa sua decisão. Não significa, queridos, que a gente não se decida por Cristo. Não. Pelo contrário, você diz sim e você grita com todo o coração sim, e você louva de todo o coração sim, e você vai dizer isso todos os dias da sua vida, até o último dia, sim. É dessa maneira.
quando Ele te escolhe e Ele te atrai, você pertence a Ele. O grande valor é Cristo do seu ladinho para sempre. Amém. Como que a gente aplica essa parada na nossa vida? Então, primeira aplicação: tenha cuidado com as implicações que a Bíblia não sustenta da graça de Deus. Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Não é uma crítica a outra visão que a gente chama de arminiana, não. É uma crítica dentro do próprio calvinismo. Então, saca só, das doutrinas da graça. O que seria aquilo que a Bíblia não sustenta sobre a graça de Deus? A Bíblia não sustenta aquilo que é chamado de hipercalvinismo. Que é assim, eu olho para essa parada toda, então, Clóvis, o que você está dizendo? Deus, Ele elege pessoas, é isso que a gente está dizendo já desde o início, né? Deus elege pessoas e Ele age de modo eficaz, Ele envia o seu Filho para que o seu Filho morra por essas pessoas, Ele age de modo eficaz para que essas pessoas sejam alcançadas. Então, eu não preciso fazer nada, eu vou tomar minha aguinha de coco e vou, ficar jogando PlayStation, FIFA, sei lá o que se joga hoje, até morrer, e tá tranquilo, Deus vai salvar, e Deus vai fazer, e Ele não precisa de mim, porque essa obra é 100% de Deus. Então, queridos, isso a gente chama de hipercalvinismo, e não é hiper por ser legal não, beleza? É hiper de ruim aqui, isso aqui é o extremo da parada. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Jesus quer. Jesus diz que agora vocês façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que eu ensinei a vocês, e eu estarei com vocês até o último dia. Jesus ordena que a gente cumpra esse chamado dele, para que a gente faça novos discípulos. Eu lembro de uma reunião da qual eu soube, em que uma pessoa, ela se levanta na reunião, um missionário famoso tal, e ele se levanta numa reunião e ele diz assim, olha, eu tenho um chamado, e ele calvinista, eu tenho um chamado para ir para a Índia, para pregar e para tudo mais, e eu quero alcançar aquela galera. E se levanta um cara na reunião, um hiper calvinista, e diz assim para ele, cara, Deus não precisa de você, senta aí no seu lugar, desiste dessa parada aí. Certamente esse cara era um hipócrita, porque se os filhos dele, a família dele dependessem disso, se estivessem na Índia, se precisassem que o evangelho fosse pregado, ele não ia dizer essa parada. Mas não é isso que a palavra de Deus sustenta. Por outro lado, antes de resolver o problema, eu vou criar um outro. A gente pode se dizer calvinista e não hipercalvinista, tipo assim, não, realmente eu tenho que participar da obra, e não fazer nada, e viver como se, Cristo não existisse, a salvação, e vida que segue. Para pensar, seja honesto com você, essa pergunta é dura para mim também. Qual foi a última vez que você, clamou de verdade, de todo o coração, para que um amigo seu fosse alcançado por Cristo, em oração? Qual foi a última vez que você buscou atrair essa pessoa para o meio da igreja, para que ela pudesse ouvir a pregação da palavra? Qual foi a última vez que você testemunhou sobre aquilo que Cristo faz na sua vida, com alguém que não conhece a palavra de Deus, a obra de Deus? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Eu me lembro que toda criança eu acho que passa por essa fase, ou quase toda, mas no caso do meu filho foi especial. Eu lembro do meu filho, quando ele começou a falar assim, ele criou uma expressão que a gente até repetia dentro de casa, a expressão era Isaac ajuda. Ele falava isso, cara, e ele ficava dia e noite falando Isaac ajuda. E você vai fazer café, e ele parava do nosso lado e falava, Isaac ajuda. Aí eu tinha que inventar um troço para ele fazer, tudo o que ele fosse fazer, sabe? E atrasar o serviço, demorava,
sujava, aí me dava mais trabalho, eu tinha que ficar limpando depois. Mas ele falava, Isaac ajuda. Você ia tirar o lixo, Isaac ajuda. Você ia, qualquer coisa, Isaac ajuda. Cara, mas aquilo era tão bonito, e eu amava tanto aquele garoto, ainda amo, né? Amanhã ele faz 8 anos, meu filho. Cara, que pra mim era maneiro demais, por mais que, sabe, desse trabalho. Aí eu lembro que às vezes eu ia fazer o leite, aí vinha Isaac, aí Isaac falava, Isaac ajuda, aí sujava tal. Aí eu ligava o liquidificador, aí na hora que o liquidificador fazia barulho, a gente fazia uma dança lá, assim, para animar. Aí eu tinha que botar uma cadeira para ele subir na cadeira, aí depois tinha que tirar a cadeira, aí depois tinha que limpar aquela sujeira. Cara, mas era muito melhor fazer com o Isaac do que sem ele. A obra de Deus é assim, queridos. Eu lembro de uma vez que eu fui comprar pão e ele disse a famosa frase, Isaac ajuda. E ele estava ainda de fralda, tal, cara, aí eu tive que, ver a fralda e botar roupa e ajustar ele ali para ir. Aí para você ir numa padaria, todo um processo, sabe? Você ia voltar, não, mas tem que ver uma opção de cor, ver se tem água, ver se tem pano, porque escorre nariz. Não sei se vocês sabem, criança é o tempo todo escorrendo o nariz. E aquela saga toda, e aí eu ia, enfrentava a fila, e ele na fila metia a mão uma opção de coisa que não precisava. E aí o dinheiro tinha que ficar na mão dele no final. Ele que tinha que dar aquele dinheiro. Aí, o pão, e eu da cidade ao lado, né, cara? 3 pães por R$1, Isso aqui não existe aqui nessa região, beleza, galera? Fechei parênteses aí sobre protesto do pão francês. Cara, R$1, aí dava na mãozinha dele, aí ele ia lá e entregava. Aí, beleza, pegava o pão. Se estivesse muito quente, eu tinha que carregar o pão, que senão não dava certo e tal. Aí eu abri, aí com ele, com pão, com chave, abrindo o portão, aquela doideira. Aí fazia tudo, botava ele na portinha de casa, dava o pãozinho na mão dele e agora entrega para sua mãe. E ele chegava todo feliz que ele cumpriu a missão, entendeu? Ele foi lá, pegou o pão, buscou o pão, trouxe para casa. E eu me alegrava com ele também. Poxa, meu filho conseguiu. Eu fiz tudo para ele fazer aquilo, mas ele conseguiu. É assim que Deus faz com a gente, irmãos. Ele podia fazer a obra sem a gente. De algum modo, por amor, Ele escolheu buscar a nossa ajuda nessa obra. E a gente prega o Evangelho, a gente faz, ainda que do nosso jeito imperfeito, ainda que estale as caixas de som por aí. Deus usa isso tudo e faz com que tudo convirja para a sua vontade, para o nosso bem e para a nossa salvação. Essa que é a beleza. Eu costumo pensar da seguinte maneira, cara, Deus vai salvar? Com certeza vai, isso é certo. Então, Deus quer salvar o Aquino. Vai salvar o Aquino, já salvou, graças a Deus, né? Eu estou dizendo assim, né? Uma hipótese, né? Poxa, Deus vai salvar ainda. Lembra, Aquino, aquele susto que a gente dava no Up Camp, né? Ficou traumatizado. Cara, a gente atrapalhou o rapaz, estava novo na fé, a gente deu susto, botou terror nele. Mas Deus foi lá e salvou. Mas não era essa parte que eu queria, não. A parte que eu quero é assim, cara, Deus vai salvar o Clóvis, Deus vai salvar o Aquino, Deus vai salvar a Natália, Deus vai salvar. E Ele vai usar alguém para isso. E a minha parte é dizer, Senhor, Isaac ajuda, sabe? Agora sou eu, Clóvis. Cara, Clóvis ajuda. Sei que é do meu jeito, Senhor, sei que eu atrapalho. Mas, Senhor, me usa, que isso alegra o meu coração e eu sei que alegra o seu também. A gente pode ficar inerte, Deus vai salvar o mesmo número de pessoas, mas a gente pode ser usado para a glória dEle, isso é muito melhor. Segunda aplicação, tenha prazer na beleza da graça de Deus. Como é que você tem prazer nisso? Cara, hoje eu leio a Bíblia e me encanto com todas essas histórias, vendo como que existe esse Deus tão maravilhoso, que persegue aqueles a quem Ele ama e alcança aqueles a quem Ele ama
nem que seja na última curva da estrada da vida. Nem que seja na última curva da estrada da vida, mais uma curva antes do final, de cara, Jesus Cristo está ali. Foi assim com meu sogro, na última curva da vida, encontrou a Cristo e foi já chamado para a glória. Alguns têm a bênção de caminhar mais tempo, alguns desde criança. Cara, mas caminhar com Ele é realmente irresistível assim. Leia a palavra de Deus, dedique-se a ela e tenha prazer nessa doutrina. Certamente ela vai aquecer o seu coração. Por fim, terceira e última aplicação, seja usado para que outras pessoas venham irresistivelmente a Cristo pela graça de Deus. Então, coloque-se para ser usado. Existe uma obra aqui sendo feita. O único propósito dessa obra é adorar a Cristo e levar pessoas à adoração a Cristo. É isso que a gente faz aqui nesse lugar, beleza? Isso aqui, toda essa estrutura, isso existe para que Cristo seja adorado e glorificado. E isso vai se dar de modo mais pleno quanto mais gente chegar e adorar a Cristo pela sua beleza e pela sua santidade. Envolva-se, beleza? Enraize-se. Poxa, perca qualquer tipo de ranço que você tenha. Como eu tive que perder os meus também, ainda tenho que perder muitos. Trabalhe para que Cristo seja exaltado através da salvação dessas pessoas. Não há nada melhor do que, você ouvir falar que você foi usado para que alguém fosse encontrado por Jesus Cristo. Poxa, eu tive a glória dessa vida muito maior do que receber qualquer medalha das Olimpíadas. Eu tive a glória dessa vida de ouvir algumas pessoas dizendo isso para mim. Clóvis, cara, de algum modo você foi usado, de algum modo, toda a glória a Cristo, de algum modo você foi usado. Cara, trabalhe com dedicação e zelo para que um dia você ouça essa frase, ou para que você ouça 100 vezes essa frase, 30, 60 e 100, como diz a palavra, que você foi usado para que a graça irresistível chegasse ao coração das pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a gente crê que a obra da salvação é exclusivamente sua. Em nada a gente tira a glória de Cristo dessa obra. Eu sei porque foi assim na minha vida. Somente Cristo poderia me salvar e me alcançar. E pela sua beleza, eu disse sim. Obrigado, Senhor, porque a gente pode participar dessa obra quando a gente é usado a proclamar o seu evangelho, a atrair pessoas para o nosso meio, para que estejam sendo alvos do Espírito Santo de Deus através das nossas orações, através das nossas pregações, e que nesse sentido elas sejam transformadas, para que os corações de pedra sejam transformados em corações de carne, para que pessoas nasçam de novo, para que pessoas vivam, pessoas que eram seus inimigos se tornam seus amigos. Glorificado seja o teu nome, porque de algum modo você permite que a gente trabalhe nessa obra. Obrigado, Senhor. Te agradeço. Louvado seja o teu nome para sempre. Amém.